E já vamos abrir o nosso programa de hoje, tirando as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria rural. Se você tem dúvidas aí sobre qualquer um desses temas que envolva aposentadoria, manda para o nosso WhatsApp, que é o 991222899, que hoje o nosso super advogado previdenciário, André Benedetti, está com a gente e responde tudinho. Boa tarde, doutora André, tudo bom? Boa tarde, Patrícia, tudo bom? Que bom. Doutor, vamos já começar com as perguntas, porque já temos da semana passada, o pessoal participa bastante. Quantas dúvidas nessa área, né, doutor? Tem bastante. Tem bastante, né? Acho que lá no escritório vocês devem receber também todos os dias do pessoal. Sim, com certeza. Então já vamos para a nossa primeira dúvida de hoje. Ah, Patrícia, vê se lê a minha dúvida hoje. Calma, gente, vocês vão mandando as dúvidas, a Amandinha vai separando tudinho e colocando pela ordem que as perguntas vão chegando. E daí ela vai me enviando aqui, ou se ficou de uma semana para outra, tá tudo aqui. Em algum momento eu vou fazer a sua pergunta, tá bom? Meu marido teve trombose e falência parcial dos nervos da perna. Já foi aposentado 2 vezes, mas o INSS recorre. O que fazer? Bom, a gente tinha que entender o que ela quer dizer com já foi aposentado, né? Será que ele recebeu o benefício por um período e o INSS depois cortou? E aí, se isso acontecer e a pessoa tiver uma incapacidade laboral, ou seja, seria um indeferimento da perícia de forma indevida, ela tem que se socorrer ao Poder Judiciário para tentar ter esse benefício restabelecido. Agora, se ela está se referindo que ela já entrou com uma ação na justiça e às vezes ela teve uma decisão em primeira instância, ela não ele, né, que é o marido dela, teve uma decisão em primeira instância reconhecendo o direito ao benefício, o INSS, como provavelmente perdeu a ação, ele pode entrar com um recurso para segundo grau. E não quer dizer que o INSS vai ganhar o recurso, talvez o INSS vai perder esse recurso e aí o benefício vai ser restabelecido desde a data da cessação do benefício e vai receber todos os atrasados. Então, acredito que é mais ou menos por aí essa resposta. É isso aí. Meu marido tem 60 anos de idade, 29 de carteira assinada na área rural. Ele tem direito à aposentadoria? Se ele até hoje for trabalhador rural, ele aos 60 anos consegue se aposentar como trabalhador rural. O trabalhador rural, ele pode se aposentar 5 anos antes do que o trabalhador urbano. Então, com 60, ele provando que pelo menos nos últimos 15 anos ele exercia a atividade rural, ele já pode se aposentar. Agora, se ela está falando, olha, ele tem 29 anos de registro em carteira, pelo que eu entendi, esses 29 são de trabalhador rural, mas às vezes já faz, 5 anos que ele está na cidade. Então ele veio com 55, aí ele não consegue se aposentar como trabalhador rural. Aí só com 65 anos de idade, que seria o trabalhador urbano, porque hoje ele já estaria na cidade. Entendido. Quem fez cirurgia de vesícula e no coração, pode se aposentar? O que eu faço? Depende, né? Essa é uma pergunta recorrente, normal, né? As pessoas têm muita dúvida, como você colocou logo no início aqui, que as pessoas têm muita dúvida na área previdenciária. E não dá pra gente falar de que determinada doença gera um direito a um benefício. Ela falou, tem um problema do coração, mas esse problema gera uma incapacidade laboral? A pessoa pode ter um problema cardíaco e ter condições de trabalhar. Então, ele não vai ter direito a um benefício. Agora, se o problema for muito grave e impede a pessoa de exercer a atividade laboral, aí sim ele pode ter direito a um benefício por incapacidade se tiver qualidade de segurado. Tem que estar pagando o INSS. Ou não pode fazer muito tempo que parou de pagar. Porque existe o que a gente chama no direito previdenciário do período de graça. Um período que a pessoa pode ficar sem recolher, que ainda mantém os seus direitos previdenciários. De um modo geral, na maioria dos casos, a gente pode dizer que é até 1 ano sem recolher. Mas eu estou falando de um modo geral, porque tem casos que com 6 meses perde esse vínculo. Mas tem casos que pode ficar até 2 e às vezes até 3 anos sem pagar, que ainda mantém o vínculo. Minha mãe tem 55 anos, ela tem problema na coluna e o médico diz que não tem cura, só tratamento. Tem bursite e tendinite, já ficou encostada por 5 anos e agora não passou na perícia. O que devemos fazer? Bom,
se ela entende que não tem condições de trabalhar, né, porque o INSS ele não vai dar direito ao benefício porque a pessoa tem determinadas patologias, sente algum incômodo, algum desconforto, isso não dá direito a benefício. Agora, se esses problemas todos que ela falou geraram uma incapacidade para exercer a atividade laboral e o perito não deu o benefício, isso acontece muito, Patrícia. Ela tem que entrar com uma ação na justiça contra o INSS, o juiz vai determinar que um perito da confiança dele faça a perícia nela, então é um perito que não é nem a favor do INSS e nem a favor dela. Né? Ele vai dizer para o juiz o que ele acha do caso dela, e se houver o reconhecimento da incapacidade laboral nesta ação judicial, o juiz vai mandar restabelecer o benefício e pagar os atrasados do período que ela ficou aguardando essa resposta do judiciário. É isso que eu ia perguntar, doutor. Por exemplo, geralmente demora muito essa decisão quando vai para a via judicial, digamos assim? Varia bastante, Patrícia, mas eu diria assim que na maioria dos casos a gente observa que demora aí de 6 meses a 1 ano aí para a gente ter uma resposta de uma ação judicial deste tipo. E daí o atrasado seria ali, por exemplo, quando a pessoa ingressou com a ação, se for favorável para ela, esse retroativo de 1 ano é pago. Desde quando o benefício foi encerrado no INSS, normalmente é pago desde a data de que o benefício foi encerrado até ela começar a receber. Entendi. Não desde a data que entrou com a ação, mas desde quando ela parou de receber. Entendido. Meu pai é trabalhador rural, tem 31 anos de carteira assinada e 48 de idade. Na carteira está como operador de máquinas agrícolas e serviços gerais, mas passa veneno na lavoura e sempre trabalhou em fazenda. Ele pode se aposentar? A pergunta dela tem uma riqueza aí de detalhes que a gente deve explorar para responder. Ela coloca que o pai dela passa veneno. Ela colocou essa informação, vamos dizer assim, de propósito, por quê? Ela está querendo, acredito eu, saber se o pai dela teria direito ao reconhecimento desse tempo como especial. Que a gente já falou aqui algumas vezes, que quem trabalhou exercendo atividade especial tem um acréscimo de 40% no tempo trabalhado, pelo menos até 2019. Mas passando veneno, dificilmente ele vai conseguir. Por quê? Porque não é uma atividade constante. Existem determinadas épocas do ano que ele passa veneno. Se por um acaso o pai dela tivesse uma profissão, vamos chamar assim, de passador de veneno, ficasse todos os dias do ano passando veneno, aí sim. Mas não é o caso, provavelmente existem épocas na atividade agrícola para fazer isso. Mas talvez ele consiga o reconhecimento da atividade especial não pelo veneno, e sim pelo barulho. Porque como ele é operador de máquinas agrícolas, de um modo geral, esse maquinário faz muito barulho, a não ser que ele opere algum trator muito moderno, né? Que pode até não ter barulho. Mas na maioria das vezes é um maquinário barulhento, ou pelo menos no passado era barulhento. E é por aí o caminho para ele reconhecer a atividade como especial. Agora, aquela história que a gente falou, olha, o homem aposenta com 60 anos como trabalhador rural. Ele talvez não se enquadre como trabalhador rural. Tem 48. E não só isso, ele talvez não se enquadre como trabalhador rural, porque ele é operador de máquinas agrícolas. Ainda que seja na zona rural, isso é considerado um trabalho urbano, por incrível que pareça. Ele não é considerado um trabalho de lavrador, apesar de ser exercido na zona rural. Mas acho que a ideia dela não era mesmo fazer com que o pai espere até os 60, né? Ela está perguntando se dá para reconhecer as atividades como especiais, onde aumentaria 40% do tempo trabalhado e talvez, aí teria que fazer algumas contas, ele já possa se aposentar. Perfeito. Meu sobrinho perdeu a mãe em 2010. E o pai agora em 2023. Ele tem 21 anos de idade e sofre com lúpus. Ele consegue receber auxílio como dependente? Eu acho improvável. E a gente, quando ouve as perguntas, né, a gente tem que tentar, vamos chamar assim, de traduzir, tentar explicar o porquê que ela fez essa pergunta. Qual que é a ideia da pergunta? Ela está querendo saber acho que é o sobrinho, né? Se ele teria direito a um benefício de pensão por morte, tá? Pela morte da mãe, se a mãe tinha qualidade de segurada, aquela história se está pagando ou não faz muito tempo que parou de pagar,
Claro que ele tinha, porque ele tinha aí menos de 10 anos de idade. Então, até os 21 anos de idade, os filhos são dependentes dos pais, para efeito previdenciário. Então, da mãe, se tinha qualidade, tem direito. Do pai, que acabou de falecer, ele já tem 21, então ele não é mais dependente em virtude da idade. Mas ele pode ser dependente como maior inválido. O problema é que eu acredito que com o lúpus ele não vai conseguir provar que ele tem uma incapacidade total para o trabalho. Porque para ele ser considerado dependente do pai para receber como maior inválido, ele tem que ter uma incapacidade total para exercer qualquer tipo de atividade laboral de forma definitiva. E não sei se enquadraria com o problema que ele tem. Entendido. Me chamo Silvana, tenho 50 anos, sofri um acidente e peguei o DPVAT. Mas fiquei com sequelas e não posso trabalhar. Eu trabalhava com reciclagem. Eu tenho algum direito? Então vamos lá, Silvana. Voltando aqui, sempre tem que ter qualidade de segurado. Então, pagava INSS ou não fazia muito tempo que parou de pagar? É a primeira questão. Se sim, o que eu imagino, aí mais uma vez eu falo, a gente vai interpretando as perguntas, né? O que eu imagino da questão dela é que ela sofreu um acidente e talvez ficou com uma sequela. Talvez ela nem ficou com uma incapacidade para o trabalho, mas pode ter gerado, em virtude do acidente, uma redução da capacidade laboral. Então pode ter ficado com uma sequela, sei lá, às vezes ela anda mancando, ela teve um problema no braço, que esse braço já não funciona como antes. E isso pode não impedi-la de trabalhar, mas reduzir a capacidade. Às vezes ela não consegue mais trabalhar no que ela trabalhava, ou ainda consegue, mas sem a mesma destreza, com muito maior dificuldade. Se ela conseguir provar isso, ela pode ter direito a um benefício chamado auxílio acidente, que ele é um benefício só de 50% do valor da aposentadoria por invalidez. Mas este benefício permite que ela possa trabalhar registrada e continua recebendo este benefício. Entendido. Tenho tempo de serviço militar. Esse período conta para eu ter estabilidade no emprego em caso de demissão? Acho que estabilidade no emprego em caso de demissão, não. Na hora que você começou a ler a pergunta, eu achei que a pessoa ia perguntar se esse período ele conta para tempo de serviço. Tem muita gente que não sabe que o período que a pessoa prestou serviço militar conta como tempo de serviço. Olha! Então, os homens aí que, de repente, ficaram lá 1 ano no exército, ou às vezes mais tempo, o período que ele prestou o serviço militar, esse período é computado como tempo de contribuição para a aposentadoria. Sou a Márcia. Quero saber se quando meu filho completar 18 anos, eu consigo passar para o meu nome a pensão por morte. Será que o esposo? Como a gente falou, é até os 21 que ele é dependente. Então, a gente imagina aí da pergunta que ele já recebe uma pensão por morte. Ela quer saber. Ela achou que é com 18 que ele ia parar de receber, não é com 21. Mas não dá para passar para o nome dela. Se ela... imagino talvez seja o marido ou o companheiro que faleceu, se ela conseguiu provar na data do óbito que ela era companheira dele, ou que ela era casada no papel, né? Mas se ela não for casada no papel, ela tem que comprovar a união estável. O que vai acontecer? Vamos imaginar que ficou ela como dependente e o filho. E aí essa pensão ela é dividida ao meio. Quando o filho completar 21 anos, essa metade que é do filho já automaticamente cai para ela não tem que fazer nada. Né? Agora, se ela não entrou como dependente do marido, ela tem que fazer isso. E ela pode fazer isso a qualquer momento, se incluir como dependente. Agora, tem que saber se ela tem direito, era casada no papel, ou tinha uma união estável, ou era separada e se conseguir comprovar que dependia economicamente do ex-marido, também tem direito ao benefício. Mas aí tem que provar documentalmente que recebia uma pensão alimentícia ou que dependia economicamente desse ex-marido. Sou o Joaquim Correia, de Guarapuava. Tenho 29 anos de contribuição e 58 de idade. Já posso me aposentar ou pelo menos dar entrada na aposentadoria? Provavelmente não.
E eu digo provavelmente porque para aposentar antes dos 65 o homem, ele tem que ter no mínimo 35 de contribuição, e aí temos que fazer algumas outras contas. Ele fala que tem só 29, mas a gente não perguntou para ele se ele já trabalhou na zona rural, que ele pode incluir um trabalho rural e somar com esse tempo que ele tem na cidade. E será que exerceu alguma atividade que pode ser enquadrada como especial? Alguma atividade insalubre ou perigosa? Trabalhou em algum lugar que tinha muito barulho ou que tinha contato com algum tipo de produto químico ou com agentes biológicos, trabalhava na área de saúde ou trabalhava como vigilante armado? Isso tudo faz com que aumente 40% do tempo trabalhado. Talvez ele tenha o tempo. Meu esposo trabalha como pintor. Ele tem 58 anos de idade, 18 de contribuição. Como ele tem 3 hérnias de disco, ele pode encostar? Depende. Se ele conseguir comprovar que ele tem uma incapacidade laboral, ele tem que conversar com o médico dele, o médico tem que dar um atestado explicando que ele não pode mais trabalhar, o que ele tem, como que está sendo tratado esse problema dele. Tá? É importante um atestado muito bem detalhado e também um exame recente mostrando, né, que seja compatível com o que o médico vai colocar no atestado, confirmando as informações que o médico está pondo no atestado. E aí volta naquela resposta que eu sempre dou. Mas gera uma invalidez? Gera uma incapacidade laboral? Isso... A própria pessoa, né? Eu estou perguntando isso para ele aqui. Ele mesmo sabe dizer se isso gera uma incapacidade laboral. Se gerar só um desconforto, um incômodo, dificilmente ele vai conseguir passar numa perícia. Então tem que ser um problema a ponto de impedir o exercício de atividade. Perfeito, doutor André. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Obrigado. Um prazer participar. E até uma próxima. Até. E se eu não li a sua pergunta aí que você mandou hoje, ou que você já tenha mandado essa pergunta, não fica aí bravo com Patrícia Sonsim, viu? Que a Amandinha separa todas as perguntas, a gente já deixa tudo bem certinho. Na próxima vinda do doutor André, o mesmo da Carla Sanches, a gente responde todinhas essas dúvidas para vocês, nossos telespectadores.